Quais são os desafios para prover a saúde mental e ampliar a assistência médica para magistrados e magistradas e servidores do Poder Judiciário? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, numa edição especial na cobertura do 3º Congresso da Magistratura Mineira, realizado em Belo Horizonte em setembro passado. Para falar sobre o assunto, eu vou começar aqui com a juíza federal e secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, professora doutora em Direito Penal, Adriana Alves dos Santos Cruz, e também com o juiz Johnny Gustavo Clemes, que é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas e juiz de Direito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Aos dois, obrigado pela presença e participação aqui em nosso Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal da Magis no YouTube. Muito bem, doutora Adriana, vamos iniciar aqui a nossa conversa sobre esses desafios, então, para prover saúde mental e também ampliar assistência para magistrados e magistradas e servidores, porque a demanda é muito alta. A demanda é muito alta, nós sabemos que o direito à saúde, ele é um desafio para toda a população brasileira. Lógico que magistrados e servidores do Poder Judiciário têm um acesso mais amplo do que a maior parte da população, é preciso que a gente reconheça isso, mas isso não torna irrelevante o tema. Eu acho que o grande desafio hoje, principalmente quando a gente fala de saúde mental, é como qualquer problema de saúde, reconhecer que o problema existe. Né? A gente só pode caminhar em direção à melhor assistência, a um corpo, né, de servidores e magistrados mais saudável, se nós reconhecermos que isso é uma questão. E é uma questão não só do Poder Judiciário, é uma questão do nosso tempo. Né? Um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa, desliga o celular, será que a gente tinha que conseguir redobrar o tempo? Então, a nossa relação com o tempo, a nossa relação com o trabalho, a forma como o mundo contemporâneo se organiza, isso também está presente no judiciário. E que mundo é esse, né? Ser virtual, ser real, né? Exatamente. Tem um filósofo, o Byung-Chul Han, ele escreve sobre a sociedade do cansaço, sobre a sociedade do desempenho, né? Fazendo uma relação com aquelas outras construções de sociedade de controle. Então, o que ele nos diz hoje é que os desafios eles não são externos, não são tão externos. Né? Então, o excesso de demanda por produtividade que parte do próprio indivíduo, é como se o indivíduo aderisse voluntariamente àquela violência, né? Sem resistência. Ele busca aquele desempenho excessivo, aquela positividade constante, que não é da natureza do ser humano, né? Então a gente tem que saber viver os nossos lutos, saber viver as nossas dores, reconhecer os nossos limites, lógico, sempre buscando desenvolver o nosso trabalho. Nós temos uma responsabilidade, somos pagos para desenvolver um trabalho para a sociedade, mas sem ignorar essas outras dimensões. Principalmente no mundo, que também me socorrendo dele, ele fala que nós estamos vivendo no mundo das não coisas, né? Então ele diz os átomos, as coisas que a gente toca, que a gente cheira, elas estão se dissolvendo. Hoje a gente vive na nuvem, as informações estão na nuvem, a gente se conecta com as pessoas, a gente chega nos restaurantes, as pessoas estão na mesma mesa, falando ao celular, cada uma no seu universo. E o quanto que esse mundo das não coisas, para uma espécie, que é a espécie humana, que é a espécie que demanda interação social para a sobrevivência, o quanto isso nos afeta, né, na construção da nossa subjetividade. Então, assim, em linhas gerais, eu diria nessa primeira observação que nós temos um desafio de prover saúde, isso em sentido amplo, assistência à saúde para todas as pessoas, porque isso é custoso, o acesso é difícil num país como o Brasil. A gente reconhecer que nós do Poder Judiciário, obviamente, estamos numa posição muito mais confortável do que a grande parte da população brasileira, mas sem ignorar que nós precisamos reconhecer as nossas doenças e como nós nos relacionamos com esse mundo tão demandante e que tanto nos adoece. Sem dúvida. Doutor Johnny, essa relação ampla que a doutora Adriana fez aqui, a gente tem que fazer o dever de casa primeiro também, né? Como é que é essa relação no judiciário, com essa demanda crescente, elevada prestação jurisdicional, carga processual e, ao mesmo tempo, os resultados, às vezes, não satisfazem a todos, né? Frustração, ansiedade, como é que o senhor enxerga tudo isso?
Bom, queria cumprimentar inicialmente toda a assistência, quem nos está assistindo, e dizer que hoje o que a gente vem trazer para compartilhar é algo que o Laboratório de Inovação em Rondônia parou para observar, porque no campo da saúde, nos vemos em determinado momento com diversos programas que existem em vários tribunais, como se preparando para a aposentadoria, que causa muita ansiedade nas pessoas, o bem viver, a relação entre as pessoas, questão de assédio de toda ordem, as questões de comunicação não violenta para melhorar o tratamento, a linguagem, questões relacionadas à gestão e gestão suave, gestão holística, no sentido de aprender a conviver com metas, que está no cerne da sua pergunta, que as pressões causam um transtorno biológico na pessoa, um desequilíbrio que vai corroer a saúde física e mental das pessoas. E em determinado momento, mesmo tendo esses programas, a gente foi percebendo o absenteísmo crescendo, como em todos os tribunais, e paramos para perguntar até onde as medidas estão dando certo. Porque até então todo mundo falou, olha, nós temos ganhando prêmio e mais o problema que é a proposta de solução, a meta, o objetivo, não se parece concretizar. Foi aí que se pôde perceber que talvez hoje o centro de todo esse problema seja a dificuldade que nós temos de conseguir fazer a gestão da saúde. É a história de sem dados não se mede nada, né? Só que isso se torna um complexo de coisas onde você tem que medir, mas medir o quê? Porque também quais são as causas verdadeiras e principais desses problemas. Então, nós vamos passar tanto por uma questão de questões naturais que envolvem as pessoas, ambiente de trabalho, fator mundo, e nós temos uma parte que é interna no judiciário para poder colaborar com isso. Então é aí onde surge todo esse trabalho, onde a gente se vê magistrados e servidores com uma demanda crescente, tendo que se esforçar cada vez mais, isso como uma das principais causas, mas também que, paralelamente, precisa de abordar muitas outras, que a gente pode falar mais adiante, né? Mas, porém, todas elas ligadas a um programa de gestão, onde você precisa institucionalmente ter um olhar apropriado para isso, rever as estruturas da sua instituição, o seu organograma, como é que você ampara, recebe, trata as pessoas, como as pessoas estão capacitadas para lidar com isso, seja as chefias para coordenar e liderar, seja as pessoas que precisam de proteção para se desinibirem, para sentirem confiança, e você conseguir fazer com que os mecanismos tenham fluidez, e aí você comece a ter um ambiente apropriado. O que a gente acredita que vai alcançar é um desenho institucional de muita transformação.